Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero comentar mais alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e apoiá-la com São João capítulo 17. Deus, Ele elegeu e preordenou uma igreja desde antes da fundação do mundo. Ele nos fez santos, ou seja, Ele nos separou do meio da humanidade, nos fez um coração para crer em Sua palavra. Diz em Efésios, Ele nos fez agradáveis a si, no amado. Mas em São João 17 nós temos uma grande escritura que prova a doutrina da eleição e da predestinação, como em muitos livros da Bíblia essa doutrina está colocada, especialmente no Salmo 119, Moisés, quando Deus quis trazer o juízo sobre aquela geração que o tinha rejeitado, Moisés disse, primeiro, risca o meu nome do livro que tens escrito. Então os crentes do passado, os crentes do Novo Testamento e nós hoje temos esse conhecimento de que foi a graça, foi a sua misericórdia que primeiro nos elegeu, nos separou e nos predestinou para a adoção. A adoção é colocar o crente em sua posição no corpo de Cristo. Foram 7 eras da igreja, foram 7 mensageiros, 7 lâmpadas, 7 vozes, 7 trovões. E em cada era houveram eleitos predestinados para vir ao mundo em uma determinada era e em um determinado lugar geográfico para cumprir o propósito que estava no coração de Deus. Em São João 17, verso 5, a seguir, nós temos uma grande escritura para apoiar essa grande verdade de que nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Veja, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus, e tu mos deste e guardar a tua palavra. A eleição e a predestinação estão baseadas no fato de que Deus sabia quem creria e quem não creria. E a grande doutrina da semente da serpente, que está em Gênesis, e que Jesus pregou em seu dia, e João Batista também pregou, Paulo também pregou. Veja, a semente de Deus e a semente do maligno. Jesus disse à classe religiosa do seu dia, por que vocês não creem nas minhas palavras? Por que vocês não entendem a minha linguagem? O próprio Jesus respondeu, porque vocês não podem. O pai de vocês foi mentiroso desde o princípio e assassino. Veja, quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, o primeiro mentiroso da Bíblia
foi Caim. O primeiro assassino da Bíblia foi Caim. Então, essa inclinação para o assassinato e para a mentira revela a sua origem. A sua origem era o maligno. E essa mesma classe de gente foi encontrada com a Bíblia na mão nos dias de Jesus e aqui no tempo do fim. Veja, essa mesma semente da serpente, esses mesmos anjos caídos atrás dos púlpitos para invalidar a verdade da palavra. Veja, por isso que foi necessária a abertura dos 7 selos para revelar Satanás na estrutura chamada igreja, e Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno. Seguindo então, agora já tenho conhecido que tudo quanto me desses provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me desses, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Veja, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para realizar e operar o plano da salvação, o plano da redenção, para trazer aqueles que já eram de Deus de volta à eternidade. Veja, e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Por isso, São João 14, verso 20, revela algo maravilhoso para este dia. Jesus disse, naquele dia, qual dia? Hoje. Veja, hoje a igreja, ela está colocada em Cristo. Cristo é o cabeça. Veja, e agora, Cristo em vós. Veja, o verdadeiro 7º selo, Deus morando em carne humana. E só vai entender o mistério do 7º selo e da encarnação da palavra aquele que já era de Deus, que já estava nele e que creu em Jesus e que creu na manifestação da palavra, porque esses são dados a Jesus. Eles são dados para crer na mensagem do dia. Eles são dados para crer na mensagem do Filho do Homem, para crer em Jesus encarnado atrás de um véu de peles humanas. Por isso, Apocalipse 10, quando o anjo forte, o arcanjo, a voz de arcanjo, foi pronunciada, veja, 7 trovões emitiram as suas vozes, e João ia escrevê-las, mas o anjo disse, não escrevas. Veja, 7 vozes. Veja, a voz de Deus, veja, que soou através desses 7 espíritos. E esses 7 espíritos estão escrevendo a palavra no coração do crente. Eles recebem a mensagem do dia. Eles recebem a palavra para a sua era. Jesus disse, eles creram na minha palavra, porque eram teus desde o princípio. Veja, eles estavam nele. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Qual dia? Nesse dia. É o que essas vozes dos 7 trovões vieram revelar. Por que não foram escritas? Para que o diabo não tomasse isso e causasse um fanatismo, causasse um engano, causasse um pânico. Mas as vozes foram emitidas. E a igreja captaria esse mistério através da palavra, porque lhe seria revelada. E é a palavra falada que está imprimindo em nossos corações a vida de Jesus Cristo, porque minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então, na mensagem
Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é quem unge, e ele tem ungido o corpo de Jesus, que é a igreja. E agora marido e mulher voltando à condição original como era em Gênesis. Veja, parágrafo 464. Veja, nós temos o seu nome. Veja, nós deveríamos dar o seu nome. Lembre-se, nós estamos agora, como sua noiva, fecundados do seu Espírito. Veja, foi um anjo que veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. O anjo que veio a Maria é o mesmo anjo que tem vindo a nós em Apocalipse 10. O anjo falou a palavra. Veja, e a palavra, o Espírito da palavra, formou o corpo de Jesus Cristo no ventre de Maria. A mesma coisa essa voz agora está soando diretamente do trono de Deus e tem fecundado a verdadeira igreja e gerado nela Cristo, a palavra encarnada. Veja, ó que coisa, a igreja dando à luz filhos, veja, fecundada do seu nome pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo sinais de sua vida, evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todo sempre. Isto é vida eterna, e um vindicado vindica para o mundo que nós estamos vivos nele. O ministério do anjo de Malaquias 4 foi tão idêntico ao de Jesus Cristo, veja, que vindicou para nós Jesus Cristo como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse vindicado, esse profeta, apontado nas Escrituras, Apocalipse 10, verso 7, a sétima voz, o sétimo olho, a sétima estrela, a sétima lâmpada, a sétima ponta. Veja, Deus falando através desse mensageiro, veio vindicar para nós cada verdade dessa Escritura. Como você sabe, porque você é um membro de igreja, porque Cristo está vivendo através de você. Esse é o sétimo selo. É esse trovão que está sendo manifestado através do seu corpo. Tão fecundado do seu espírito que você é um prisioneiro para qualquer coisa a mais. Você está preso, oh que coisa, ao Evangelho, preso à palavra. E todos os filhos que você possa dar à luz são assim, porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério. Você já está fecundado. Glória! Ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa a mais. Você já é dele por predestinação. Essa semente tem vindo à vida. Nenhum mundo pode entrar. Oh, como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de 1 hora. E eu estou seguro de que vocês entendem. Estão vendo? Cristo e dele somente, já terminado. A semente estava ali. Jesus disse, Pai, são teus, tu me destes, e eu os guardei em teu nome, e eles creram na minha palavra. Creram porque são teus. A igreja não pode crer em outra coisa a não ser a palavra. Por isso somos santos, separados da humanidade, para crermos na mensagem, ser quem somos. A semente já estava. Quando ela foi colocada ali? Antes da fundação do mundo. Tem nos predestinado para a vida eterna. E assim que o que vivifica flui, essa semente depositada ali, outras sementes que simplesmente entravam não se apoderavam. Simplesmente não podiam fazer igual. Mas quando essa semente entrou, rapidamente se fechou o ventre e todas as demais sementes foram expulsas. Veja, dessa maneira.
Um crente que tem a revelação da palavra, que crê não apenas em 6 selos, mas crê no 7º selo. Ele crê que ele está fecundado da palavra. E essas vozes misteriosas têm escrito nas tábuas de nosso coração a verdade dessa palavra, porque na nossa alma já havia uma semente predestinada, colocada lá desde antes da fundação do mundo. E você se torna um prisioneiro envolto em Cristo, Cristo em você, sua vida produzindo a sua evidência, seus sinais. Oh, que coisa, que coisa! Olhe, trazendo os seus sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna, vindica ao mundo que nós estamos vivos nele. E pense nisso. Desculpe, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito, a igreja e sua vida criadora em nós. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus confirme a verdade da sua palavra em nosso coração. Veja, vou repetir São João 17. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus. Talvez você nunca pensou nisso, mas você era dele, do Pai. Deus enviou o seu Filho e você foi predestinado para crer no Filho, porque o Filho saiu de Deus e o Filho era Deus e a palavra se fez carne. E tu nos deste e guardar a tua palavra. A nós não importa quantos incrédulos, quantos demônios, quantos teólogos, quantos psicólogos, quantos se levantem para tentar invalidar a verdade dessa Bíblia e dessa mensagem. Nós somos predestinados para crermos nesta palavra. Nós estamos fecundados de Jesus Cristo. Nós estamos fecundados do seu nome, da palavra. Como Maria estava fecundada da palavra, a verdadeira igreja aqui no tempo do fim também está fecundada da palavra. Nada nos enganará, nada nos fará cair, nada nos tirará desse caminho, porque éramos dele desde o princípio. E Deus enviou Jesus aqui no tempo do fim para nós crermos nele, para voltarmos à eternidade. E nós não estamos ouvindo de um homem. Essa 7ª voz, essa 7ª lâmpada é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.